E aí, galera ligada aqui no canal Futeba, aqui quem fala com vocês é o Léo, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, como vocês sabem, já é de praxe aqui, toda segunda-feira, tanto eu como o Michel, a gente vem até aqui no canal para comentar sobre todas as transferências que acontecem aí no futebol mundial. E não seria diferente hoje, né? Muitas transferências, muito vai e vem aí nessa janela, e não tem outro clube, né, Michel, que a gente comece a falar que bombou mais durante essa semana, que foi o Paris Saint-Germain. Seja aí bem-vindo a mais um vídeo, Michel. Eu que agradeço, Léo. Um prazer estar aqui novamente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal Futeb. De fato, né, o PSG é a equipe que está melhor se reforçando na janela em busca do seu principal objetivo, né? Desde que Nasser Al-Khelaifi comprou o PSG, o objetivo principal é o título da Liga dos Campeões. Em 2020 bateu na trave, perdendo a decisão para o Bayern de Munique. Na temporada seguinte, o PSG até fez uma boa competição, mas acabou sendo eliminado ali na semifinal pelo Manchester City e perdeu até a Ligue 1, né? O campeonato francês ficou com o Lille, então o PSG foi ainda mais forte no mercado nessa temporada para deixar o PSG uma equipe quase imbatível. Os reforços são muito interessantes e de fato colocam o Paris em outro patamar, né? Pois é, e os reforços foram de peso, né? A gente pode começar ali no meio-campo com a contratação do Hinaldo. Acho que foi o primeiro anúncio assim de peso que o Paris Saint-Germain acabou fazendo esses últimos dias, essas últimas semanas, que veio o pacotão, né? Que o PSG começou, não parou mais de anunciar jogadores. O presidente do PSG tá brincando de modo carreira. Inclusive, o presidente do Paris Saint-Germain estava assistindo a final da Euro e já estava de olho lá, já estava vendo em quem ele vai comprar para esse pacotão aí, para quem sabe definitivamente o Paris Saint-Germain entrar aí na briga da tão sonhada UEFA Champions League. Chegou tão perto nas últimas temporadas, mas que agora, aparentemente, parece que entra de vez ali na briga como um dos grandes. E, como eu havia falando, né, nessas últimas semanas, o Paris Saint-Germain acabou anunciando aí um pacotão. Começou com Sérgio Ramos. Eu acho que é a maior contratação aí do Paris Saint-Germain para essa temporada. É aquele cara que vai dar um peso a mais para a equipe, aquele peso que precisava, tanto de experiência como de técnica, e num ponto em que a zaga, em que o Marquinhos precisava de um companheiro, né? O Kimpembe é um ótimo jogador, só que creio que não dá todo esse peso que o Sérgio Ramos vai dar. O Thiago Silva também, que fazia dupla com o Marquinhos antes de se transferir aí para o Chelsea. Mas eu creio que com o Sérgio Ramos o PSG consegue alguém que entende de UEFA Champions League e que pode ser esse diferencial dentro da competição. Teve também a contratação que foi anunciada nos últimos dias do lateral direito Hakimi. Paris Saint-Germain contava com Florenzi, lateral italiano, que veio emprestado da Roma, acabou não ficando, voltou para a equipe italiana e agora conta com Hakimi, que também estava na Itália, estava jogando aí na Inter de Milão. Hakimi, ex-Real Madrid, foi emprestado para a Inter de Milão, depois foi comprado e agora foi comprado pelo Paris Saint-Germain aí para ser, a gente aposta, né, o titular aí, o novo titular da lateral direita. A gente também tem a contratação aí de Gianluigi Donnarumma. Pelo visto, né, Michel, não é oficial, não é nada oficial ainda, mas está praticamente certo que na próxima temporada o Donnarumma, não posso afirmar que vai ser o titular, eu acho que sim, mas ele tem uma briga boa aí com o Keylor Navas, que sempre foi um goleiro muito seguro, tanto no Real Madrid como no Paris Saint-Germain. Então, com esse pacotão aí, a gente inicia o nosso vídeo, né, Michel? Acho que dá para fazer uma boa análise do que vai ser a temporada do PSG, baseado nesses reforços que vem contratando, né? Exatamente, né? Só contratou o jogador para ser titular, na minha visão, porque ninguém traz o Donnarumma para ser reserva, né? Só que aí a gente tem que discutir. O Keylor Navas era o goleiro titular do Real Madrid, foi muito bem por lá, conquistando Champions e tudo mais, mas quando chega o Courtois, o Zidane automaticamente promove o Courtois ao time titular e deixa o Navas no banco. Pode estar acontecendo novamente algo parecido no PSG. O Navas era o titular, foi muito bem no PSG, mas pode também perder a posição para o Donnarumma. Eu acho o goleiro italiano mais goleiro do que o costarriquenho e acho que foi uma belíssima contratação. Resta saber o que será do Keylor Navas. Permanece no PSG para ser um reserva ou acaba indo procurar novos ares.
O Achraf Hakimi é um excelente lateral, né? Formado no Real Madrid, não teve tanto espaço como deveria ter no Real, acho ele mais jogador que o Carvajal, inclusive. Nos empréstimos foi muito bem, né? Tanto no Borussia Dortmund, como também na Internazionale. Só que tem uma coisa aí, né? Tanto no Borussia como na Inter, ele era um ala pela direita, né? Os dois times jogavam com 3 zagueiros, ele tinha maior liberdade ofensiva e é um jogador de uma chegada muito poderosa à frente. No PSG, vai ser lateral ou vai ser ala? Tem isso, né? Na zaga, o Sérgio Ramos, belíssima contratação, é um zagueiro veterano, mas talvez seja o principal zagueiro do futebol mundial no século. Na minha visão, eu considero, pelo menos eu, o Sérgio Ramos, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Então, chega para ser titular, obviamente, juntamente com o Marquinhos, e aí a questão, Kimpembe titular ou Kimpembe primeira opção no banco? Se o Kimpembe for titular, é um trio de zaga, joga com 3 zagueiros e o Hakimi como ala. Agora, se jogar com linha de 4, o Kimpembe, obviamente, perde posição, embora o Marquinhos possa jogar no meio campo, o PSG tem várias opções, o meio campo é o setor mais bem servido do Paris Saint-Germain no plantel, então o Marquinhos dificilmente vai jogar como um volante, então resta saber se o PSG joga com 3 ou joga com 2 zagueiros lá atrás, e aí muda também a função um pouquinho do Hakimi, né? Ele vai muito melhor como ala. Vinaldo. O Vinaldo foi um jogador fundamental neste Liverpool, multicampeão do Jürgen Klopp, e ele era o meio-campista, Léo, no Liverpool, que oferecia algo diferente, porque Henderson e Fabinho, eles são bons passadores, mas também marcam. O Vinaldo, além de distribuir o jogo, ele infiltra. Ele é um excelente jogador na hora de chegar como esse elemento de complemento no ataque. Então, ele é um cara que consegue muito bem fazer a leitura dos espaços e fazer essa infiltração com qualidade. Rende muitos gols às equipes, não só no Liverpool, mas fez uma boa Eurocopa fazendo também esse movimento, né, de infiltração, muitas das vezes combinando jogadas com o Memphis Depay, na seleção da Holanda. Então, é uma grande contratação, e essa foi a primeira deste pacotão, né? E deu um chapéu no Barcelona, porque ele estava muito bem encaminhado para ir para o Barça, e o PSG foi lá e acabou roubando, entre aspas, o Vinaldo para o seu próprio time. Então, gostei muito das contratações. O PSG perde 2 jogadores que estavam na temporada passada, né, Léo? Que é o Florenzi, que não foi um titular absoluto, volta de empréstimo à Roma, vai jogar com o Mourinho, né, estava emprestado, e o Moise Kean, que foi muito bem, né, foi um jogador que também não foi um titular absoluto, mas quando entrou, deu conta do recado, jogador revelado na Juventus, estava no Everton, foi emprestado, agora volta para o futebol inglês, o Moise Kean. Então, 2 jogadores que não permanecem, e acho que uma posição que o PSG deveria olhar com mais carinho, né, Léo, é a lateral esquerda, onde tem ali nenhum jogador que a gente possa dizer que está afirmado e que consegue ser titular absoluto dessa equipe do PSG, né, que é o Bernat, o Baker, que é o mais jovem deles, e o Kurzawa. Nenhum desses 3 consegue manter o alto nível do PSG na lateral esquerda, e o Paris não tem um jogador confiável e regular desde o Maxwell. E o Maxwell hoje é dirigente do PSG, se aposentou e tudo mais. Então precisa ter um olhar mais detalhado ali à lateral esquerda, mas de resto é um time bem equilibrado, digamos assim. Falta mais opções para o ataque também. Tem Neymar, Mbappé e Icardi. Falta mais algum jogador ali para o ataque, mas vem sendo um belo elenco montado aí pelo PSG, né, Léo? Eu acho que para o ataque, provavelmente o PSG vai trazer alguém também. Concordo com o que tu falou. O Hinaldo vai vir para ser um jogador, sempre foi aquele jogador, a gente pode dizer um jogador discreto, só que fundamental para qualquer equipe. E é o famoso Coringa, né? Ele se encaixa em qualquer posição, joga muito bem, joga em alto nível, em todas as posições que é escalado, tanto que se quem é mais fã aí, por exemplo, de Premier League, e lembra dele no Newcastle, ele jogou por muito tempo como um falso 9 dentro da equipe inglesa. Então, ele é um jogador polivalente, é um jogador que se destaca muito por isso, como tu bem falou, um jogador que distribui muito bem o jogo, tem boa finalização, tem bom passe, também não peca em nada na marcação, tem uma boa marcação até. Então, vai ser um jogador fundamental nessa equipe do Paris Saint-Germain. Sobre jogar com 3 zagueiros, com 2, na minha opinião, acho que o Paris Saint-Germain vai passar a jogar com 3 zagueiros, porque joga com 3 zagueiros e, como tu bem falou, o Hakimi sempre foi muito bem, sempre jogou o seu melhor futebol, muito mais como um ala, fazendo o corredor ali, como a gente não pode dizer um ponta,
mas o que faz ali o corredor da lateral entre o lateral e o ataque, mas muito mais ofensivo, muito mais numa formação muito mais ofensivista. Então acho que vai ser isso. O único problema é como tu mencionou, a lateral esquerda do Paris Saint-Germain. Hoje o Paris Saint-Germain não tem um lateral esquerdo a nível de Paris Saint-Germain, né? E muito menos para fazer esse corredor que o Hakimi pode fazer também lá pela direita. Pela esquerda, eu acho que vai ficar muito deficiente a partir do Paris Saint-Germain, colocando Baker, Kurzawa, Bernat, esses jogadores. Então, acho que o PSG ainda tem algumas carências para ver, Claro que a lateral direita precisou de uma recomposição, já que o Florenzi voltou para a equipe da Roma. Acho que o Paris Saint-Germain vai sim fazer mais contratações aí nesse mercado, tem que cuidar com o fair play financeiro, né? Não pode ultrapassar as regras ali da FIFA com relação a compras e tudo mais, salários dentro do clube, porém vem montando um grande elenco. Acho que o Paris Saint-Germain vai dar ainda mais trabalho, e a gente não pode esquecer, né? Ainda tem Neymar na equipe, tem Mbappé, então vai formar um belíssimo elenco aí para brigar. Di Maria também, bem lembrado, para brigar por todas as competições. E, Léo, só um outro destaque aqui, você bem lembrou aí do fair play financeiro, o PSG pode fazer alguma outra contratação mais discreta agora, né, de um jogador menos badalado. Só que essas contratações foram sendo boas para o PSG em alguns momentos desse ciclo, digamos, aí de PSG como grande potência na Europa. O Verratti não foi uma contratação badalada lá no início e virou um ídolo do clube. O Marquinhos também não foi uma contratação badalada no início e também conseguiu aí virar um dos principais zagueiros aí do futebol mundial, hoje o principal zagueiro do futebol brasileiro. E foram contratações que não tinham tanto destaque lá no início, mas os jogadores acabaram fazendo vários anos ali de extrema regularidade no time e hoje são pilares e ídolos do time do Paris Saint-Germain. Então pode ter alguma contratação nesse sentido também na equipe francesa, né, Léo? Pois é, no caso do Marquinhos foi uma aposta, né? Uma aposta num garoto que vinha muito bem no futebol italiano. Pode ser que o Paris Saint-Germain faça esse tipo de aposta. É aquele jogador um pouco mais em conta, um pouco mais barato, só que o barato que é bom ou que vai evoluir muito, né? Como é o caso de alguns jovens jogadores aí que a gente tem no mercado, e nem precisa procurar tanto assim para achar, por exemplo, um lateral esquerdo de qualidade e que seja em conta para o Paris Saint-Germain. Mas mudando agora então, vamos deixar de lado um pouco esse pacotão do Paris Saint-Germain, creio que a gente vai falar também em outro vídeo sobre o PSG. Vamos falar de Inter de Milão. Dessa vez, são clubes, claro que com o passar do tempo da janela, a gente vai tendo menos contratações aí por parte dos clubes, quando não um Paris Saint-Germain, talvez um Chelsea, Manchester City também, que costuma anunciar esses pacotes, né? Real Madrid também, às vezes Barcelona, mas outros clubes também vêm se movimentando aí no mercado para suprir pontualmente as suas carências. Uma delas foi a Inter de Milão, com a contratação do Çalhanoğlu, né? É um nome meio difícil de falar, mas é assim. A equipe do Milan, que é rival da Inter de Milão, acabou, né, cedendo aí o Çalhanoğlu para a equipe da Inter de Milão, né? Quem não lembra, lá atrás o Çalhanoğlu ficou muito famoso, né, por viralizar, vamos dizer assim, um vídeo dele, acho que, se eu não me engano, foi pelo Hamburgo, né, que ele bate uma falta ali no meio campo, faz um golaço, e também tem outras faltas também, ele é um batedor de faltas muito bom, ele pega muito bem na bola em chutes de longa distância e acabou se destacando por essas virtudes aí dentro da equipe alemã, acabou se transferindo para o Milan, não conseguiu render, assim como outros jogadores dentro do Milan, por tudo aquilo que o futebol italiano acabou passando de uma maneira geral, e principalmente a equipe do Milan acabou passando, que foi problemas financeiros, né? Problemas graves. O Milan, aos poucos, vem tentando se reerguer, se reestruturar, quando parece que vai se reerguer, cai de novo. Enfim, é um clube que está tentando se levantar, e a Inter de Milão fez esse trabalho de reconstrução muito melhor, conseguiu acertar pontualmente nas contratações ao longo dos anos, e agora vem reforçando ali nas principais carências da equipe. E o meio-campo era uma delas, né? A gente teve a contratação do Christian Eriksen pela Inter de Milão, quando veio badaladíssimo da equipe do Tottenham,
Muitos pensavam, né, que ia ser esse jogador camisa 10 para, digamos assim, cartear ali no meio de campo, distribuir o jogo, ser o centro da equipe, o jogo girar em torno dele. Só que acabou não sendo esse jogador, não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo da Inter de Milão e do futebol italiano, e o Çalhanoğlu vem para tentar suprir essa posição como um meio armador ali, que pega bem na bola, que tem um bom passe, que tem um passe longo muito bom. E o engraçado é que vem de um rival, né? Diretamente dentro da Itália. Exatamente, né? Existe um belíssimo histórico de jogadores que trocam o Milan pela Inter de Milão, né? Eu estava dando uma olhada aqui e alguns dos nomes, por exemplo, Seedorf, que até jogou aqui no futebol brasileiro no fim de carreira, o próprio Ronaldo Fenômeno, jogadores que trocaram, né? Um rival pelo outro, o Montari, né? Quem não se lembra Pirlo. do ganês? O Andrea Pirlo, que também depois jogaria na Juventus, né? Então jogou em três grandes da Itália, né? Inter, Milan e Juventus, estão alguns desses jogadores. Claro que o Çalhanoğlu não chega nem perto do nível de idolatria destes citados aqui, né, no nível técnico, mas é um bom jogador, né? Como o Léo falou, ficou conhecido por ser um ótimo batedor de faltas lá na Alemanha, tanto pelo Hamburgo como pelo Bayer Leverkusen, mas nem isso ele conseguiu fazer com tanta qualidade assim no Milan, né? Foi um jogador que, por mais que troque um rival pelo outro, não vai deixar tanta saudade assim no time do Milan. E a Inter tem excelentes meias, né? A gente não sabe como que vai voltar o Christian Eriksen e quando ele voltará para a Internazionale, mas não era um titular absoluto o Eriksen na Inter do Antônio Conte. Titulares absolutos eram Brozovic, o croata, e o Nicolo Barella. São dois jogadores aí. O Barella campeão da Europa. Né? Exatamente, são dois meias que eram titulares da Inter, mas eu acho que o Çalhanoğlu tem tudo aí para conseguir cavar o seu espaço pouco a pouco dentro do time. Ele é um meia bastante ofensivo e que tem um pouco do perfil do que é, por exemplo, o Barella, né? Que é esse jogador que circula bem o campo, que chega no ataque, do Brozovic, né? Que é um cara com muito talento na hora de passar, de rodar a bola. Então, acho que se encaixa, o estilo de jogo do Çalhanoğlu se encaixa com o que o Antônio Conte pensa para o futebol. E a Inter perdeu o técnico, né, Antônio Conte, mas as ideias são as mesmas, né? A Inter vai tentar um trabalho aí de manutenção, mesmo sem ter mais o técnico campeão italiano com a Internazionale, o Antônio Conte. E além disso, perdeu também o Hakimi, que a gente vinha citando aqui, que era o titular da ala pela direita. Então, é uma Inter enfrentando algumas mudanças e um pouquinho mais discreta também no mercado, apenas com a confirmação da chegada do Hakan Çalhanoğlu até aqui, o meia turco, que até jogou a Eurocopa, né, Léo? Mas não foi tão bem assim. A Turquia, digamos que, juntamente com a Rússia, foram as piores seleções aí desta Eurocopa. Não são seleções expressivas, né? Já sabia que não ia dar muita coisa aí dentro da Eurocopa, mas tem alguns jogador ou outro que acaba sempre se destacando dentro das equipes. O Çalhanoğlu chega para fazer isso como a gente falou, né? Para suprir essa necessidade de um Christian Eriksen que não foi como esperado, não foi titular também da equipe por muitas vezes, e vai tentar suprir isso de ser aquele meia armador ali da equipe da Inter, né? Então, como eu falei, né, nem todo clube anuncia um pacotão, como a Inter de Milão, que provavelmente não vai anunciar muitos jogadores, vai ser uma contratação ou outra, acabou perdendo o Hakimi, talvez anuncie algum outro ala, lateral ali pela direita. Se especulou até ontem sobre o Di Lorenzo, lateral que jogou a Eurocopa aí pela Itália na Inter de Milão, mas é apenas especulação, assim, a gente sabe que especulação não é nada que possa cravar. A Inter de Milão que anunciou o técnico Simone Inzaghi, né, irmão do Filippo Inzaghi, né, e do Pippo Inzaghi, ex-jogador do Milan, e é um técnico que fez um belíssimo trabalho na Lazio, e assim como o Conte, utiliza 3 zagueiros, então, e tem uma maneira de pensar bem parecida com o Conte, então vai ser um trabalho aí de manutenção de ideias, e a Inter, mesmo perdendo o seu técnico campeão italiano, vai manter aí um time muito forte para a próxima temporada, e precisa encontrar uma reposição aí para o Hakimi. Acho que o Di Lorenzo, do Napoli, seria um bom nome. O Di Lorenzo está sendo especulado em vários clubes, já foi especulado ontem no Manchester United e no Inter de Milão. E o Inzaghi foi ídolo do Milan, né? Como jogador, foi um dos artilheiros aí da equipe do Milan, da história do Milan, ídolo
da equipe rossoneira e agora vai treinar a Inter de Milão. Então, passando aí para o nosso último clube aqui do vídeo, a gente tem o Liverpool, né? O Liverpool que a gente sabe que também nos últimos tempos vem fazendo contratações muito pontuais e sempre mantendo a base daquele time que foi campeão da UEFA Champions League. E a contratação que o Liverpool fez, e creio que era uma necessidade que o clube sempre teve, mesmo ganhando os títulos que ganhou, que é um companheiro à altura do Van Dijk, né? E tenta isso com a contratação agora do Konaté. O Konaté é um zagueiro novo, né? Ex-Red Bull Leipzig da Alemanha, chega aí com status para brigar por titularidade e muito provavelmente ser o titular aí, se firmar ao lado do zagueiro Van Dijk. Vai ser uma zaga de uma estatura muito boa, muito alta, muito forte também. Acho que vai suprir bem essa carência da equipe aí do Liverpool e tentar, né, a equipe do Liverpool que sempre, como eu falei, teve essa carência, só que o Van Dijk, é o Van Dijk, né? Sempre dava conta ali. O parceiro dele, eu acho que ninguém nem se preocupava com quem era o parceiro do Van Dijk. Se tinha um Van Dijk ali, tava tudo certo. Mas o Konaté chega aí para, quem sabe, firmar ainda mais essa zaga do Liverpool, né, Michel? Exatamente, tem a minha idade, o Konaté, 22 anos, e é um jogador realmente bastante interessante. Formou uma dupla de zaga fantástica no Leipzig, né, com o Upamecano, e os dois foram embora, né? O Upamecano foi para o Bayern de Munique e o Konaté está indo aí para o time do Liverpool, e era um sistema defensivo interessante, né? Também com Mukiele, com Orban, com Halstenberg. Então tem ótimos defensores, né? O time alemão do RB Leipzig. E o Konaté chega realmente para suprir ali uma carência, para formar uma dupla com o Van Dijk. O Liverpool, que enfrentou vários problemas defensivos na última temporada, não conseguiu repetir uma dupla de zaga, porque o Van Dijk rompe o ligamento do joelho, né, após uma dividida com o goleiro Pickford num clássico entre Liverpool e Everton, e aí o Van Dijk fica fora do resto da temporada. E aí os substitutos, digamos assim, né, como o Royal Matip e o Joey Gomes, também se contundem. Aí o Klopp tenta improvisar uma dupla de volantes na zaga, Fabinho e Henderson. Na verdade, também teve o garoto Kabak, né? Que pertence à equipe do Schalke. Até não sei se o Liverpool ainda tem um empréstimo dele por mais uma temporada, ou se vai comprar, ou se vai voltar para o Schalke 04. Eu vou até ver aqui depois como que vai ficar a situação do Kabak aí. Sim, já estou aqui procurando sobre o Kabak. E Léo, tenta o Klopp improvisar uma dupla de zaga de dois volantes improvisados ali, Fabinho e Henderson, e os dois se machucam, então foi um caos só a zaga do Liverpool. Aí tem essa contratação de emergência do Ozan Kabak, jogador turco do Schalke 04. O Schalke fez uma temporada horrível, foi rebaixado na Alemanha, e o Kabak era um jogador, para a maior parte do clube, também desconhecido. Começou muito mal, tá? Mas depois cresceu, depois fez alguns bons jogos o Kabak, mas também teve lesão, também teve que ficar fora, e ele tem que promover os jogadores da base, né? O Phillips, que também começa mal e cresce no final. O Rhys Williams também teve que jogar por ali. Ele contrata um zagueiro da Championship também, né? O Davis, que nem chega a ter muitas aparições. Então foi um caos só essa zaga do Liverpool na temporada. Pelo que eu vi aqui no Transfer Market sobre o Kabak... Ele voltou pro Schalke, né? O empréstimo dele acabou em 30 de junho. Agora há pouco, em 30 de junho, acabou o empréstimo do Kabak, ele acabou retornando aí para a equipe do Schalke 04. E tem contrato até 2024 com o Schalke 04, que foi rebaixado para a Alemanha. Não era um jogador que eu faria o investimento para ele ficar, ainda mais com a chegada do Konaté. Ele não tem nível para o Liverpool, essa que é a grande verdade, né, Léo? Bom, ainda, né? Liverpool... Muito jovem. Sim. E o Liverpool tinha perdido também o Dejan Lovren, o zagueiro croata, que foi jogar no Zenit da Rússia e não disputou a última temporada com o Liverpool. Mas tem tudo aí para fazer uma belíssima dupla. O Konaté, que é um zagueiro de muita imposição física, apesar da idade, apesar de ser jovem, ele é um jogador que vai muito bem no jogo aéreo, que vai bem por baixo também, e acho que pela primeira vez em muito tempo o Van Dijk no Liverpool vai ter uma dupla de zaga ideal, né? Depois de muito tempo o Liverpool vai ter aí essa dupla de zaga, que vai ficar muito interessante, né? Porque, como eu falei,
O Konaté também é um zagueiro muito forte, de uma estatura muito boa, de um vigor físico muito bom, um zagueiro muito físico, não é técnico, mas o Van Dijk também é um zagueiro que acho que eles vão se complementar ali, vão fazer uma dupla de zaga bem sólida. Vai ser difícil aí de passar por essa dupla da equipe do Liverpool, né? Que, como eu falei, vem fazendo contratações pontuais aí, sempre mantendo a mesma base da equipe campeã ali da UEFA Champions League. Trouxe contratações como o Thiago, que foi uma grande contratação aí de peso para a equipe do Liverpool, agora com o Konaté, também Diogo Jota, que é um jogador mais para grupo, né? Porque a gente sabe que os dois pontas ali do Liverpool ninguém mexe, que é Salah e Mané. O Salah, até na minha visão, acabou caindo um pouco desde o título da UEFA Champions League. O Mané, para mim, foi o contrário, se tornou o principal jogador da equipe com o passar aí das temporadas. Firmino caiu um pouco também, né? Firmino caiu muito, na verdade. Não sei nem se o Liverpool, talvez mais para frente, vai começar a apostar em outros centroavantes, porque o Firmino realmente deu uma caída desde que o Liverpool foi campeão ali da UEFA Champions League, e a gente, mais uma vez, vai ter aí, creio que vai ter uma Premier League tão disputada como foi as outras, né? Exatamente, vai ser uma Premier League sensacional. A gente tem que ver o que vai ser do Chelsea também, né? Se o Tuchel vai seguir fazendo do Chelsea uma equipe muito forte. Ele levou o Chelsea ao título da Champions e agora promete chegar forte na Premier League também. O Manchester City do Guardiola segue sendo o principal postulante ao título da Premier League. O Liverpool fez uma temporada ruim, sofreu para conseguir a vaga no G4 para a Champions League, mas acho que nessa temporada, com menos lesões, a temporada 21-22, o Liverpool, de novo, vai voltar ao seu normal, que é brigar pelo título da Premier League. Tem o Manchester United, que também aí vem tentando mais alguns reforços, já tem um time muito forte, mas falta encaixar ali com o Solskjaer. O Tottenham agora contratou o Nuno Espírito Santo, né, esse técnico do Wolverhampton. Vamos ver se consegue brigar pelo título, ficando ou não com o Harry Kane, né? Tem essa questão aí. O Arsenal também, que fez algumas contratações agora no início da temporada, também é sempre um time aí que a gente vai ficar ligado, embora não tenha brigado efetivamente por título nos últimos anos. Então vai ser uma Premier League muito legal, e como o Léo citou no primeiro vídeo do mercado da bola, equipes como West Ham e Leicester também vem fazendo ótimas temporadas e podem brigar lá no topo. O Everton, embora tenha perdido o Carlo Ancelotti, também, né, Léo? Então é um campeonato bem legal, principalmente na parte de cima da tabela. Vai ser bem interessante aí essa briga pelo título da Premier League, né? A gente sabe que é talvez a competição mais disputada aí do mundo, competição europeia mais disputada aí. Eu acho que realmente, mais uma vez, a Premier League sempre nos surpreende, né? Como tu falou, num ano o Liverpool briga pelo título e no outro quase não se classifica para a UEFA Champions League, né? E quem não se classificou foi o Chelsea, que foi campeão da Champions. Então, realmente é uma liga muito disputada aí com um Big Six, que vai ali para um Big Seven, para mim, Big Eight, porque tem clubes ali que realmente complicam a vida de Manchester City, de Manchester United, como tu bem falou, que a gente até mencionou no outro vídeo, né, que fez a contratação do Jordan Sancho aí para a próxima temporada de peso. Enfim, vai dar o que falar nessa Premier League. Então é isso, ficamos por aqui. Esse vídeo provavelmente foi mais curto que o outro, né, porque o outro a gente falou muito sobre várias contratações aí. Nesse, a única coisa que teve de muito foi o pacotão aí do Paris Saint-Germain, que foi muito interessante. Eu acho que foi o principal destaque aqui desse vídeo e vencendo dessa janela de transferências, que é esse pacotão aí que o PSG montou e vem montando, né? Muito provavelmente vai anunciar aí muito mais contratações ao longo dessa janela. Então é isso. Faça o que a gente sempre pede. Comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, coisas muito importantes aí para o crescimento do canal e vai nos ajudar em muito. Nos segue também nas redes sociais, no Instagram, o meu e do Michel tá aqui na tela já. O Instagram do canal Futeba tá aqui embaixo, onde a gente posta conteúdos relacionados ao canal aqui, posta cortes, posta também conteúdos no geral sobre futebol, quando sai transferências, notícias, enfim,
vai encontrar muita coisa lá na página, nos ajuda também, vai lá, segue, compartilha também a página nos stories, as publicações, os Reels, tudo para nos ajudar a crescer cada vez mais. Nos vemos em um próximo vídeo e falou!